agora o bispo Bernardo João Gunza, da Igreja Metodista Episcopal Africana Sião. Sou o bispo 112º, na linhagem da sucessão da Igreja. Ou seja, a contar desde o primeiro bispo até ao último no presente momento. Então, tivemos o primeiro e lá vai se contando, não é, até ao 112º. Portanto, a Igreja tem este número de bispos. Eu buscava água no rio, na Canamba onde eu vivia, com meus pais. Eu lavei a roupa dos meus pais, da minha mãe, do meu pai e da minha mãe, cozinhava, limpava a casa, eu fazia serviços de lavra, muita coisa assim. Hoje compreende que a rigidez da mãe valeu a pena? Sim, eu sei que valeu a pena. Valeu a pena porque ela não permitiu que eu me associasse com práticas desviantes e que eu fosse apenas uma pessoa, digamos assim, sobretudo a fé. Ela lutava para que eu continuasse na fé. E foi por causa disso, dessa educação, que quando eu fui mecânico na segurança do Estado, a minha mãe colocou-me lá, através do mestre Amadeu, para para ter essa profissão. Portanto, não só estudando, mas também que tivesse uma profissão. E ela fez isso. Não sei, eu digo, felizmente, digo assim, eu já, lá eu cheguei a ser mecânico da 2ª classe. Eu fui com o meu mestre, Amadeu era mulato, até a fronteira em Marimba, chamada Temboaluma e Quechua. Na altura, eu fui com a Tegefia. De quantos anos de idade? Nesse período, provavelmente eu tinha 20 anos, qualquer coisa, 20 a 19 anos, qualquer coisa parecida. Então eu fui para lá. Eu conheci Marimba nessa altura. E conheci também, naquela altura, era uma altura de guerra, portanto as aldeias estavam a ser queimadas, mas eu conheci estes momentos assim. E de lá, depois, a segurança tinha um setor que se chamava de quadros. O setor do quadro é aquele que se preocupa em formação, em treinamento das pessoas. Então, eu fui buscado das oficinas da Segurança do Estado para fazer uma formação de contra-inteligência, porque se procurava na altura já pessoas que já tinham feito a 8ª classe. Portanto, a 8ª classe era o término do ensino básico e quem tivesse tido a 8ª classe já é considerado um aluno para o médio. E eu fui encaminhado para o Punível. O Punível chamava-se Gomes Spencer. No entanto, eles buscaram-me de lá e fui fazer a formação. Eu fiz a formação, sim. Só que, quando chegou o momento do término, 2 dias antes do término, o delegado provincial da Segurança do Estado aparece para dizer o protestante e o católico, que está sendo formado, a partir do momento em que terminaram a formação, ele não deve ler a Bíblia. Não deve pegar a Bíblia e não deve ir à igreja. Portanto, isso chocou-me, de tal maneira que eu disse que eu era cristão e não podia deixar de ler a Bíblia, de levar a Bíblia ou de ir à igreja. Um grande desafio. Pois, mas eu não tinha ideia. Os meus colegas diziam que eu iria preso, porque depois fui chamado para o dia seguinte para ir ser apresentado e diziam que eu devia ir preso para as operações na Vila Matilde. Portanto, nessa altura, a minha mãe ainda existia. E lá nós oramos sobre o assunto. E a minha mãe, dentro daquilo que é a experiência de Daniel na Cova dos Leões, então trabalhamos orando na base disto. E aí eu fui, apresentei no dia seguinte. Eu fui lá para os quadros e colocaram-me sentado e fiquei aí à espera o que haveria de acontecer. Então, aparece depois às 12 horas alguém para dizer que você está desvinculado e pode ir a casa. Então eu fui. Mas eu não tinha ideia que eu seria pastor. Não, eu não tinha ideia. Eu fui a casa e eu era membro de uma classe que se chamava Davi e pertencia à igreja de Nova Jerusalém na Machine.
A minha guia de classe, os membros da classe, aqueles que são líderes da classe, foram líderes da classe, eles levaram o assunto à igreja. E na igreja, a junta administrativa, conduzida pelo pastor, entenderam que eu devia ser levado para o Quechua, na missão do Quechua, em Malange. Então, trouxeram a minha notícia. Já que não tens emprego, você agora tem que ir para o Quechua fazer a formação. Eu aceitei. E eu fui. Então, lá era também da admissão, fazia-se prova e fazia-se aquela coisa toda. Fazia-se as provas, era um ditado, depois uma redação e depois um questionário. Fazia-se isso. E aí eu fiz isto. E então, logo às 12, 13 horas saíram os resultados, que era costume. E aí admitiram-me para a formação teológica. Aí comecei a formar, comecei a estudar a formação em pastorado. Quando terminei o pastorado, eu fui indicado como, o curso pastoral, eu fui indicado como pastor na igreja de Kizanga Barraca, em Malange mesmo. E depois surgiram as guerras, portanto, de 92 e aquilo tudo. E aquilo fez com que eu fosse transferido também para Luanda, nesse caso na igreja de Revendo Pereira Inglês, que fica, eu acho que aquilo é Kazenga, se não estiver em erro. E lá eu trabalhei 7 anos e 6 ou 5 meses. O bispo, já falecido, o bispo Cardoso, ele entendeu em 2001, entendeu-me nomear como superintendente para o distrito de Luanda. Portanto, eu não fazia ideia, porque eu próprio não me sentia capaz de dirigir o distrito de Luanda. Não só Luanda, eu tinha também a responsabilidade do Kwanza Norte e Cabinda, porque Cabinda já tínhamos igreja. Então, mas eu era humilde em relação aos mais velhos, porque eu pensava que fossem os mais velhos, né? Os mais velhos que trabalharam com ele e que tinham mais conhecimento e tudo, seriam eles os superintendentes. Mas acontece que ele deixa-me o trabalho. E não os mais velhos, ele vai para a América. Então eu tomo o trabalho. No ano seguinte vem um bispo americano, o bispo Warren Brown, e ele entende fazer-me de assistente de bispo. Bom, eu compreendi, ele não me conhecia, mas eu compreendi que era ele. Mas por que eu entendi que foi por orientação do bispo Cardoso? É o seguinte, ele quando veio para Angola, o bispo Warren Brown, ele vinha em companhia do bispo Cardoso. Acontece que o bispo Cardoso fica na África do Sul, em Johannesburg, e o bispo Brown vem para Luanda. E quando ele chega em Luanda, ele então diz que quer realizar a conferência anual. E eu disse para ele que não era possível realizar uma conferência na ausência do dono da casa. Então ele ficou zangado com isso. Mas eu disse, não é possível. Por que eu disse isso? Porque nós aprendemos lá em Malange, quando com os pais, é que se o pai não está em casa e vier alguém a pedir alguma coisa que pertence ao pai ou à mãe, você não deve dar. Somente com a autorização do pai ou da mãe. Então, então eu vi, ele é estrangeiro, chegou agora. E o dono da casa não está. Como é que eu vou autorizá-lo a realizar a conferência sem o dono da casa? Eu disse, não é possível. Isso ficou triste. E ele escreveu no livro, ele fez um livro onde escreveu isso, onde colocou isso. Eu disse, não é possível. Ele ficou triste, mas eu disse, não é possível. Então, no dia seguinte, o bispo Cardoso chega. E ele recebe esta informação, de que eu proibi o bispo de realizar a conferência. Qual foi a reação? Não, ele ficou agradecido. Ele disse, muito obrigado, porque lhe honrei. Porque, tu vês, ele chegou no dia seguinte. E se eu desse autorização que ele realizasse a conferência, ele encontraria o outro na conferência. O que seria? Grave. Então eu disse não. Então o bispo Cardoso ficou muito satisfeito com esta posição. E creio que foi por causa disso que ele orientou que eu fosse o assistente do bispo. E o bispo concordou. Portanto, ele nomeou-me como assistente do bispo para as conferências do Oriente, nesse caso com a sede em Malange, e a conferência do Ocidente com a sede em Luanda. E assim eu trabalhei com ele. E ele foi muito bom comigo. E os mais velhos entenderam que devia existir 2 conferências, uma que fosse do leste e outra do oeste. Isso por quê? Porque os mais velhos, segundo o que eles contaram-nos, é que eles tinham que transportar talheres, cobertores e coisas assim para
participar numa conferência. Suponhamos que a conferência fosse no IGE, eles tinham que trazer talheres, tinham que trazer cobertores, tinham que trazer tudo consigo para passarem os dias de conferência, para usarem nos dias de conferência. Portanto, estas coisas, e dormiam nos landos e essa coisa toda, eles perceberam que seria bom, já que a igreja cresceu, e seria bom haver duas conferências. E então, de maneiras que encurtava as distâncias e também poupava a economia e as pessoas estariam bem acomodadas. Isto foi aceito, segundo eles, mas depois, no seu desenvolvimento, criou muitos problemas, porque alguns estavam a querer dizer, estavam rejeitando esta opinião, mas os de Malange queriam que assim fosse. E então, para se certificar que as igrejas locais apoiavam este pensamento, segundo a explicação dos mais velhos, então o bispo Emílio de Carvalho entendeu constituir uma comissão que fosse às igrejas locais para auscultar, ouvir as pessoas, se concordavam com o pensamento da divisão em duas conferências. Então, quem era o chefe da delegação era o superintendente Aragão, que era um superintendente de Luanda. E em Malange estava o reverendo Félix Cassanges. E mais outras pessoas que constituíram a equipa e foram passando de igrejas em igrejas para perceber se as pessoas estavam de acordo ou não com a divisão. Infelizmente, quando eles foram para Cambum de Catembo, na aldeia de Nzongo Ambele, de regresso, eles acionaram uma mina. E aí morreram. Todos? Não todos, mas todos sim, digamos todos, porque o reverendo Félix Cassanges não morreu no local, mas foi transportado para o hospital de Malange e acabou de morrer lá. Então, isso criou um mal-estar na vida dos mais velhos, não aceitaram mais. Então, a divisão foi feita, mas com muita luta, de tal maneira que, e os mais velhos entenderam que devia-se buscar já um filho de Malange, e que estava nos Estados Unidos, era pastor lá, e já estava também até aposentado, segundo o que eu ouvi, que fosse o bispo para a igreja em Angola, era o bispo Cardoso. De facto, eles foram à busca dele. Ele veio, ele ajudou-lhes também, e ele foi à conferência de Kinshasa mesmo. Aquilo não é a República Democrática do Congo, mas numa zona que agora não conheço o nome, mas pronto, onde realizaram a conferência, mas ele não teve os votos necessários, de tal maneira que ele voltou para os Estados Unidos. Mas os mais velhos persistiam que devia ser ele, porque a divisão da igreja, segundo os mais velhos, tinham dito que houve um processo de opção. Esse processo de opção é quem desejava, entre os pastores, quem quisesse ficar para a conferência do Oeste, que tem a sede em Luanda, devia assinar um documento a dizer que eu quero ser parte da conferência do Oeste. E quem quisesse fazer parte da conferência do Leste, com a sede em Malange, também devia assinar, identificando se quer ficar no Leste. Este processo foi feito de tal maneira que aqueles que optaram para Leste tiveram de se deslocar. Foram na conferência em Lubumbashi, conferência central. Acontece que, em vez de se cumprir esta regra, não. O bispo Moisés, que já é falecido, em memória, era parte da conferência do Oeste. Ele é indicado para ser candidato para a conferência do Leste. E ele é que ganha as eleições, porque os bispos têm muita forma digamos assim, os bispos mobilizam os outros para que o seu candidato ganhe. Ele ganha as eleições e é candidato do Oeste para servir no Leste. E isso trouxe outro dissabor, porque o acordo ficou violado. Então os mais velhos não aceitaram isso. Foi por causa disso que o conflito agudizou-se em Malange. De tal maneira que foi necessário chamar o presidente do Concílio dos Bispos em África, que é o Mozorewa, um do Zimbábue, para resolver o assunto. E postos em Malange, entre as conversas, ele chegou a expulsar 7 pastores. A expulsão dos 7 pastores é o término da ligação com a Igreja Metodista Unida. Ou seja, os mais velhos disseram, bom, já assim, nós temos de deixar mesmo a Igreja Metodista Unida. E eles saíram.
E eles saíram. De tal maneira que os que ficaram disseram que a igreja deve estar na afiliada à América, e o bispo trabalhou de modo que afiliou a igreja na Igreja Metodista Episcopal Africana, Sião. Por isso é que a palavra independente é retirada e se faz um averbamento, um novo registro. Porque o primeiro registro é com o nome da Igreja Metodista Independente Episcopal Africana. Depois desse conflito, depois de se afiliar na Igreja Metodista Episcopal Africana Sião, retirou-se a palavra independente, que estava entre parênteses, e se colocou a Igreja Metodista Sião. E se fez um averbamento. Portanto, tivemos assim 2 registros.